Bom, meus senhores, vamos dar continuidade aqui ao nosso fórum. Está sendo muito interessante, com tanta informação, muito positiva. E vou apresentar-vos aqui o senhor Gilles Fert, vem da França, dos Pirineus, faz uma apicultura, como eu faço no Val das Furnas, rodeado de montanhas e lagos, não é? E onde há pouca contaminação ambiental. Ele é considerado o maior especialista, acho que é do mundo neste momento, embora há quem não concorde, mas há muita gente que o admite, que é o grande especialista na criação de rainhas. Pediram-me para aconselhar um técnico, embora a gente tenha em Portugal muito bons técnicos na criação de rainhas, mas é sempre bom ouvir uma pessoa fora, porque o Sr. Gilles Fert correu o mundo inteiro. Ele conhece as raças quase todas do mundo inteiro. Ele conhece as vantagens e desvantagens de cada raça. Eu tenho-me apoiado muito. Sobretudo, tem publicado uns livros extraordinários, são autênticos manuais de criação de rainhas. E ele aborda sempre, aliás, no nosso congresso de 2004, em São Miguel, tivemos a honra de o convidar. Ele chamou-nos a atenção, foi um alerta para nós em 2004. Cuidado com as importações, cuidado com essas raças de fora. Vocês vão hibridar e depois vão ter mais agressividade, são menos resistentes às doenças. Dito e feito, passados uns anos estivemos logo em São Miguel e os apicultores que tinham umas raças que quiseram trabalhar em prol da nossa regional sofreram tragicamente, com muita gravidade, o impacto da DOC na ilha de São Miguel. Eu, com os meus colaboradores, queimamos dezenas e dezenas de colónias enterrando em covas profundas com mel e tudo. Uma tragédia. Não havia necessidade, como dizia o outro. Portanto, o Sr. Gilles Fert vai-nos apresentar aqui um trabalho magnífico. Sobretudo, vai ser do âmbito daquilo que estamos habituados. Ele, como é especialista nessa área, e em outras, não é? Mas se dedica, ele também produz rainhas, é um grande produtor de rainhas. Produz milhares de rainhas anualmente, tem uma exploração modelo extraordinária, que tem sido visitada por muitos apicultores em Portugal e tem sempre grandes elogios. Para já é um anfitrião extraordinário, uma excelente pessoa, um grande amigo e é muito competente. Além disso, ele vai-nos apresentar, de facto, como é que a varroa, que acaba por nos também influenciar aqui, também já produzi muitas rainhas, já tive muito esse projeto, e a Dulce também, e sou engenheiro também, não é? E como é que a varroa, numa situação de uma ilha ou de um território, como é que nós controlamos a produção de rainhas com a varroa presente? Ela vai-nos trazer problemas e é isso que ele vai explicar. Inclusive vai falar da produção de machos, que é uma coisa que ele faz em grande escala, e ele vai-nos explicar de facto como é que a varroa nos provoca esses prejuízos e como é que se pode controlar. Tenha a bondade. Vou pedir um favor. Eu que não domino espanhol, falaria francês. O senhor Gilles Fert vai falar em espanhol. E aqui em espanhol. Se for preciso, eu traduzo. E quando houver alguma intervenção que seja menos clara. Ele vai falar em espanhol. Ele vai falar em espanhol. Devagar. Docement. E Mas a gente vai perceber. Não, em princípio não há problema. se houver depois algumas dúvidas, aqui a minha colega Dulce poderá fazer. Vai falar em espanhol? Inglês ou espanhol? Espanhol. Espanhol. Prefere inglês ou em espanhol? Español, vamos. Disculpe, no hablo nada de portugués. Ainda bem que não fala muito bem espanhol, que a gente percebe melhor. Voy a hablar entonces tranquilamente en español. Não tem o sotaque espanhol. Es terrible para mí de no entender. Não, é bom, está a falar muito bem. Estamos a perceber. Ok, vamos. Muy bien. Vamos a ver con un poco de diapositivas. Mi trabajo en el suroeste de Francia, desde 40 años ahora que estoy criador de reinas en este lugar, en el suroeste de Francia. Es una buena zona porque en cría de reinas hay dos factores importantes. Es la abundancia del polen y no viento. Polen significa calidad de la cría, salud también de la colmena, de las abejas, y no viento para que los zánganos encuentran las vírgenes. La fecundación se ocurre solo cuando
tenemos menos de 20 kilómetros por hora de viento. Después hay lugares ventosos donde las abejas se adaptan. Es el caso en La Palma, con la abeja negra de La Palma en Canarias, que encuentra barrancos protegidos del viento para la fecundación. En mi zona no tenemos barrancos y tenemos una abeja local bien adaptada. Entonces, estoy en esta zona para criar reinas para mis colegas de Francia y un poco de otros países. Es una pequeña explotación. Bueno, es la zona donde se practica mi trabajo. Aquí la punta, sí. Para mí, mi punto de vista es que la apicultura ecológica es el futuro. Debemos aprender hoy, si no estamos en apicultura ecológica, cómo practicar. Es el futuro. Veremos después por qué. Por suerte, en mi zona tenemos pocos cultivos intensivos, es una zona bastante protegida y con un poco de químicos, pero no tanto como otra zona de Francia. Y lejos de las zonas urbanas, industriales, urbanas, autopistas, que puede afectar la calidad del producto, la miel, pero el polen también. Porque veremos después, hay un montón de moléculas químicas que entran en la colmena por el polen y los tratamientos de la barba también, veremos. Entonces, tengo una explotación pequeñita de 400 colmenas, pero 1000 y pico núcleos de fecundación para obtener las reinas fecundadas. Bien, es la explotación típica en Francia, familiar, 400, 500 colmenas, pero transhumancia para no alimentar con azúcar. Tenemos la posibilidad en los Pirineos subir en altitud y así obtener reservas para que las abejas pasen bien el invierno con mejor producto que el azúcar, es la miel, claro. Y aquí estamos transhumancia en la zona del Tilo. Trabajamos con la colmena Langstroth. Todas las colmenas, todas tienen trampa de polen, de piso, para producir polen, pero también para que no bloqueen el nido de cría, porque es una zona con un exceso de polen y hay época que las abejas bloquean todo y las reinas no pueden poner porque está bloqueado. Entonces se saca más o menos 10-15% de las entradas de polen con este sistema de trampa. Bien, mi actividad principal, como he dicho, es la producción de reinas vírgenes y fecundadas. Un poco de reinas de inseminación artificial. Tenemos núcleos de polispan pequeñitos. Es un buen compromiso para obtener calidad y producir una reina barata, pero de calidad. En Francia tenemos, como en muchos países de agricultura industrial, una mortalidad de 30-35% de las colmenas cada año. Entonces, la demanda de núcleo y de reinas es muy importante. No podemos satisfacer este mercado, es porque entran reinas de fuera, de América del Sur principalmente. ¿Okay? Entonces, los apicultores que compran es para aumentar la cantidad de colmena y para reemplazar las colmenas muertas, pero el interés también de la cría de reina es de mejorar la abeja, de hacer una selección genética. ¿Okay? Y tenemos dos partes, es la producción de núcleo de 5 marcos, 5 cuadros, 3 de cría, 2 de alimento, y la otra parte es la producción de reinas fecundadas que se manda en otros países también. En Francia es el problema de la raza. Tenemos contaminación genética más cada año. Hoy es fácil por internet de comprar 2, 3 reinas en Chile, en Argentina, en Hawái, de otra raza, con el riesgo sanitario, pero también con problema de mezclar la raza y contaminar la raza local. Es un problema bastante grave hoy en Francia.
veremos, voy a explicar este tema. El productor de miel, tiene problema sanitario, como hemos visto, con la varroa, pero es peor para el criador de reinas. ¿Por qué es peor? Necesitamos machos zánganos de calidad para obtener buena fecundación, y el criador de reinas debe, de manera teórica, criar más o menos 50 zánganos por cada virgen. Sabemos que la fecundación se ocurre con 15, 20 zánganos, pero para obtener una saturación del medio ambiente con la raza que queremos reproducir y con la presión genética del medio ambiente, debemos criar cada año más zánganos. Criar zánganos es criar varroa, es el problema. Los científicos dicen que 70-75% de la varroa se reproduce en las celdas de zánganos. Entonces, estamos siempre con esta problemática, criar muchos zánganos de calidad, pero luchar con la varroa. Entonces, el problema de la varroa es peor para nosotros, que es grave para el productor de miel, pero para el criador de reina es un fracaso. Tenemos en nuestro apiario 5 colmenas que se dedican a la producción de zánganos, 5 colmenas por 100 núcleos de fecundación. Y un cuadro especial con celda grande de zángano produce más o menos 1.500 hasta 2.000 zánganos. Bueno. Perdón. Hay 2 factores que favorecen la cría de reinas y de zánganos. 2 factores para iniciar en primavera la cría de zánganos es las proteínas. Claro, tenemos polen en el medio ambiente, pero a veces hay época que hay polen de baja calidad. El polen es de 5 hasta 25% de proteínas y vitaminas. Entonces, no es porque entran polen que tienen bastante calidad de alimento. Entonces, para nosotros, para iniciar la cría de zángano en primavera, utilizamos pasta de proteína. Es prohibido en apicultura ecológica, pero nosotros practicamos este alimento de pasta proteína con levadura de cerveza, harina de soja desgrasada y sin transgénico, porque es prohibido en Francia, por suerte, y jarabe. Y los 2 alimentos inician rápidamente la producción de zángano. Para desarrollar la colmena en primavera, porque una colmena que no tiene por lo menos 6 cuadros de cría, no produce bien el cuadro de zángano. Para producir un cuadro de zángano necesitamos una población bastante fuerte y obtener 6 cuadros de cría en primavera no es fácil. Pasa por el alimento de proteína y de jarabe. Otro tema difícil para nosotros es la cera. Veremos después el problema de la cera. Hacemos, como hemos visto con los colegas, test para ver la cantidad de contaminación todo el año. No hay 2 años iguales con el desarrollo de la varroa. Hay años con más varroa, es el caso este año, años más tranquilo. Entonces debemos siempre hacer test rápidamente de mortalidad natural, pero también con CO2. Aquí en la foto de izquierda hay ahora aparato con el CO2, con azúcar glass también, hacemos los test, porque no queremos utilizar además químicos. Hace 17 años que no ponemos en nuestra colmena químicos. ¿Por qué? Porque los químicos afectan la cera, claro, y afectan las glándulas seminales de los zánganos y también el aparato de reproducción de las reinas. Y cuando el apicultor observa este tipo de lámina, que las abejas no aceptan bien, significa que hay
un montón de químicos dentro. Cuando compra la mina de cera en el mercado, está lleno de químicos. También las láminas ecológicas, menos, claro, pero se encuentra. Hoy no tenemos la posibilidad con filtro de carbón activo, cosas así, de eliminar todas las moléculas químicas. Entonces, a partir de este problema, tenemos zánganos con poco semen o nada de semen. El apicultor productor de miel saca muestras de miel para mandar al laboratorio a hacer análisis, polínica y todo. Nosotros, criador de reinas, hacemos igual con espermateca. Mandamos espermateca de reinas en el laboratorio para analizar la cantidad de esperma viable que sobreviven. Y cada año hay menos, si no trabajamos así, y hay una relación con el porcentaje de semen muertos y la contaminación en la cera. Es un trabajo de Eslovenia del profesor Aleš Gregor, que hace en relación contaminación en la colmena de la cera y la viabilidad del semen. Es un problema grave. Aquí tenemos el aparato de reproducción del zángano. Normalmente está lleno de una parte cremosa aquí cuando haya bastante semen. Es la manipulación que hacemos para recoger el semen y practicar la inseminación artificial. Y aquí a la derecha tenemos espermateca. Cuando está llena, está de color cremosa y transparencia vacía. Pero es el desafío, el challenge hoy para nosotros es de producir y obtener zánganos de buena calidad. Cantidad y buena calidad. Entonces, cera de calidad, no químicos y una apicultura más y más ecológica, que se practica en una zona con poca actividad humana. Entonces, son todos criterios difíciles a reunir, pero es el objetivo. Con la abeja negra le puso esa foto hecho aquí en el Pacífico, al este de la isla de Pascua, donde los jesuitas han introducido abeja negra de Francia hace 200 años y pico. Es la más pura de la melífera que se encuentra. Son islas donde desde esta época no han introducido otra abeja. Y mira, es la prueba que la abeja negra es una abeja mansa, que no pica mucho. Una abeja negra que pica es porque hay un cruce, hay una introgresión genética que hace que desarrollen la agresividad. ¿Por qué le puso esa foto? Para decir que en Francia la tendencia, cada año hay más apicultores que se ponen en apicultura con la abeja local para facilitar el trabajo. Menos gasto de alimento y más fácil de manejar el problema de la varroa. ¿Por qué? Porque la abeja negra local, bien adaptada a su medio ambiente, para la puesta en invierno. Tenemos mucho menos cría en invierno, entonces es más fácil de hacer un tratamiento, como dice el colega antes. Si no hay cría operculada, podemos matar más varroa. Es el trabajo que hemos hecho en Canarias, en la isla de La Palma, ha organizado hace años un programa para recuperar la abeja local negra. En La Palma fue fácil porque había poca introgresión, contaminación genética. En las islas otras es un poquito más difícil. Pero es un ejemplo y en el mundo hoy hay más ejemplos así de recuperar la abeja negra local. Es el caso de Irlanda. Han trabajado mucho con la bucfa. Hoy hay conservatorio de abeja negra. En Francia tenemos 11, más o menos, programas de conservación de la abeja local para lo que he dicho, facilitar el trabajo y manejar la varroa. ¿Ok? Como he dicho, debemos criar 50 zánganos por cada virgen. Los zánganos van muy lejos, es difícil a controlar, entonces debemos organizar los apiarios con esta problemática de saturar esta zona de fecundación.
El resumen de la cría de zángano es la selección. Hacemos una selección como toda selección para obtener pie de cría. Y la selección es resistencia a la enfermedad, producción, claro, porque el apicultor quiere producir miel primero, pero al mismo nivel tenemos la resistencia a las enfermedades. Pasa por el test de limpieza higiénica y todo y tal. La agresividad, claro, un poco, pero es bastante fácil, es el criterio el más fácil. Después la selección hacemos alimento, como he dicho, los dos, proteína y jarabe, y después se introduce los cuadros con la cera de un tamaño grande. ¿Okay? Y la barroa, tenemos fondo sanitario, como aquí, para ver la mortalidad natural, y más o menos a partir de 3 barrois muertos en el fondo en 24 horas, hacemos un tratamiento flash, y en Francia se utiliza cada año más el ácido oxálico de 3 formas, veremos cómo. Lo que se desarrolla también en Francia es la destrucción de la cría. Es prohibido en apicultura orgánica de matar la cría de obreras, pero permiten la destrucción de zángano. Es extraño, pero es así. Para nosotros, criadores de renas, matar zánganos es imposible. Entonces debemos encontrar otra posibilidad de manejar. Aquí antes hemos visto el test con el CO2, aquí es el test con azúcar glass, es muy fácil, no necesita mucho material. Y el tratamiento es el más común en Francia, es ácido oxálico. Hasta ahora no hemos hablado mucho del ácido oxálico, pero cada año se desarrolla 3 formas de aplicación. Gotear el ácido oxálico con jarabe en invierno, en época con poca cría o nada de cría. Es posible con la negra en mi zona, porque estamos en los Pirineos. Es muy eficiente, entre 3 y 7 grados. Okay. Es una posibilidad. Voilà. Es la receta, la concentración que utilizamos, 35 gramos por litro de jarabe. Voilà. Es una aplicación muy común. Otra posibilidad que tenemos es más los apicultores que trabajan en producción de jalea real con una abeja italiana muy fácil a manejar. Es la receta de Italia que consiste, a parar la puesta de la reina durante 24 días y así obtener una colmena sin cría y hacer un tratamiento. Pero es mucho trabajo, es difícil con la negra nuestra, más fácil con la ligústica amarilla. Entonces, poco apicultor practican así, pero funciona muy bien. Si tenemos pocas colmenas, mucho tiempo, una abeja fácil, amarilla, es posible. La destrucción de la cría, como he dicho, es posible en mi zona, después el castaño, la floración del castaño, porque bloquean todo con néctar, polen, y tenemos en esta época, fin de junio, una colmena con poca cría. Se elimina la cría, las abejas comen este jugo blanco lleno de proteína y hacemos un tratamiento de ácido oxálico, gotear con el jarabe. Y la alternativa, pero se permite, como he dicho, en apicultura ecológica, es de matar la cría de zángano. Pero para nosotros es imposible. Para sublimación se desarrolla mucho, se practica mucho en Canadá, Estados Unidos, de utilizar este aparato que permite una sublimación del ácido oxálico de cristal. Es muy rápido, pero necesita energía en el apiario, una máscara, y es mucho más difícil que gotear. Pero es posible practicar 3 veces durante la temporada cuando hay un exceso de barroa. Si el test de la barroa dice, ok, tenemos demasiado barroa, se practica así en mi apiario. Con este aparato que viene de Canadá, con un control de la temperatura para no afectar el eficiente del producto. En invierno, para ver si tenemos cría, utilizamos el aparato FLIR que se enchufa en el teléfono móvil para ver
el calor, se detecta el calor, y así sin abrir las colmenas en el apiario sabemos la cantidad de cría que queda en invierno. Cuando sin abrir las colmenas sabemos que no hay cría, hacemos el tratamiento de ácido oxálico con jarabe, gotear entonces. Se desarrolla también este ácido oxálico con vaselina, con grasa, que se aplica así, con una tira de cartón o de papel. Es lo que se practica durante la temporada también, porque un tratamiento de invierno o un tratamiento en otoño después de la cosecha no es suficiente. Hoy, durante la temporada, debemos practicar otros tratamientos con el cartón lleno de ácido oxálico, que funciona muy bien. Y aquí, sí, esta mañana hemos hablado de la partición, aquí con aluminio, se utiliza mucho en Francia también. Son, mira, cuadros de Portugal en mi explotación, trabajo con material de Portugal. Muy bien, estamos en el tiempo. Bien, 20 minutos. Muchas gracias por su atención. Y tiene mi correo electrónico. Si tiene preguntas, estoy disponible por correo electrónico. Gracias. Muito bem. Muito obrigado, Sr. Gilles Ferrer. Acho que toda a gente percebeu mais ou menos o espanhol. Penso que sim, não? E penso que é uma área muito especializada, mas foi bom ele também nos introduzir esse tema, porque existem nos Açores alguns já criadores de rainhas, já com alguma importância. Sobretudo, felizmente que nas ilhas onde não há varroa, onde existem maiores produtores de rainhas e, portanto, não se põe aqui este problema a esses apicultores, mas os apicultores aqui das ilhas que estão afetadas, com certeza lhes dá mais, diz-lhes mais respeito. E, portanto, é uma área muito interessante, de grande especialização. Esqueci-me de dizer na minha intervenção, quando apresentei o Sr. Gil, que ele esteve em São Miguel este ano a dar um curso de criação de rainhas aos nossos apicultores e não sei se foram alguns da Terceira e de alguma outra ilha também. E, portanto, é o nosso grande especialista e quero dizer, além dos aspectos técnicos que ele referi, que realmente são de muita especialização, os produtos são mais ou menos similares a alguns que nós utilizamos, os métodos. Talvez tenha sobressaído ali uma técnica que aprendi hoje, que eu não conhecia, que é a poncha. Que ao visitarmos hoje um apiário de um colega vosso aqui de Faial, quando a colmeia está fraca, muito reduzida de abelhas, poucas reservas até, e vem agora o inverno, essa colmeia vai sofrer porque está num espaço muito grande. E portanto, as abelhas precisam de se concentrar para poderem sobreviver ao inverno. E então há uma técnica que é usar um agasalho. Antigamente os apicultores na ilha, eu sou da Stamp e lembro, faziam a redução com um quadro. Isolavam parte da colmeia com um quadro onde se aplicava um plátex, na altura era um plátex, e para reduzir. Inclusive tive um apicultor que uma vez me disse que ia pôr lá uma luz, um fio, e há caças abelhas como se faz com os pintos. Eu até achei um bocado absurdo, mas a ideia é de facto criar ali um ambiente de temperatura dos 35 graus, 34 até, que seja a temperatura ideal para que a colónia possa sobreviver e se aconchegar. Então mostrou aqui interessante também aquele aspecto da redução com plástico. Nós envolvemos a parte dos quadros com o plástico e vamos sobrepor os 4 ou 5 quadros onde está. Portanto, há uma técnica muito interessante e que é simples. Tem que ser um plástico com maior espessura, porque senão as abelhas têm uma tendência para eliminar. Elas estão muito fracas em si, não vão eliminar em princípio, mas se for uma colmeia mais forte, poderá eliminar parte desse plástico. E resulta. É um aspecto muito interessante o poncho, não é? Mas, francamente, o que eu gostei muito, e eu acho que nos trouxe aqui, e eu peço desculpa de falar nisso, como sabem, já estou fora oficialmente destas andanças e acho que é a minha oportunidade de dizer isso. Eu tenho que dizer. Eu nunca pensei que ao fim de 40 anos viesse aqui um grande especialista
dizer a nós todos, acatem o que vocês têm aí. Vejam La Palme, vejam aquela ilha perto de Páscoa. Os franceses a recuperar a sua raça. Eu fui durante muitos anos isso, mas para mim é um elogio. Eu sou chamado engenheiro das abelhas pretas. Mas para mim é um elogio. Porque viram o que ele disse. Estou muito grato ao Sr. Gilbert, porque não vê que vem da nada. Ele correu o mundo, via essas raças todas. E há apicultores na região que ainda teimam e causam prejuízos, destruindo o nosso património. E hoje vejo dizer uma coisa, meus amigos, nós não temos, e ele fala muito dos aspectos genéticos também. E o Sr. Engenheiro Moreira também referi muito esse aspecto. Temos que ter um grande poder de observação nas nossas colónias, porque às vezes está lá a solução, na reprodução dos melhores. E esse trabalho tem que ser feito com os apicultores e com as instituições e associações. Mas, dizia, as ilhas que não têm, e as que têm também, mas sobretudo as que ainda não têm varroa, espero bem que nunca, e eu conheço as ilhas todas, têm um património genético extraordinário. Eu faço aqui e aproveito essa oportunidade e peço desculpa de o fazer. Não importa abelhas de ilha nenhuma. Há agora nas internets umas Golden Bees, que eu não sei o que é. Mas, por favor, façam na ilha, sim senhor, têm essa liberdade. Mas não exportem para as outras ilhas. E os seus apicultores tenham atenção. Trabalhem o que têm. Vamos logo levantar o problema das consanguinidades. A gente, tecnicamente, tem soluções. Viram que aquelas abelhas da França que foram para aquela ilha perto da Páscoa, da Ilha de Páscoa, estão lá há 200 anos, não é? Não têm problemas de consanguinidade. Não são enxames daquele tipo que têm consanguinidade. Portanto, há sempre um argumento que nos põe, mas temos abelhas há 500 anos, sempre as mesmas. Não, as abelhas resolvem os problemas de consanguinidade. E portanto, eu peço imensa desculpa de aproveitar essa oportunidade, mas eu estou muito contente porque termino a minha carreira nesta área vindo um testemunho de uma pessoa tão habilitada que veio aqui a São Miguel. A São Miguel já esteve em São Miguel e tenho certeza que ele também fez o mesmo discurso lá. E nos veio transmitir isso. Protejam o que é nosso, porque é tão bom termos aquilo que nos foi deixado pelos nossos antepassados e que não vão em modas, está bem, porque se estamos hoje a varroa e estamos a loque, não falamos aqui, mas a loque é uma outra tragédia, não é? Se a loque entrasse no faial, eu vou dizer uma coisa, isso seria a tragédia final, porque os enxames que nós vimos hoje, que até estão limpinhos, está tudo bem, estão fraquinhos devido à varroa e tal, mas só tem lá uns focozinhos de osmose, não é? Não é assim, Sr. Engenheiro? Pouca coisa, pronto, que elas vão equilibrando, não é verdade? Sim. E vimos algumas que até tentam controlar a varroa, não é? Sim. Ótimo. Porque se a loque entrasse na Ilha de Faial com a varroa, é o desastre final. E depois já nem falo nas viroses, que o Sr. Engenheiro muito bem referiu. Porque associado à varroa, as abelhas ficam muito suscetíveis aos vírus. E nós, neste momento, temos 2 trabalhos magníficos. Eu vou também terminar já. Que é, houve um estudo genético, antigamente era mais por intuição, que a gente pensava, a raça de São Jorge, São Jorge tem abelhas fantásticas, a terceira, etc. E Faial tem abelhas extraordinárias. Eu tive a presença, digamos, a felicidade de as observar. Nós temos que, de facto, acautelar esse aspecto, porque senão poderá ser um desastre. Portanto, é um apelo que eu faço aqui, peço imensa desculpa de aproveitar esse tempo da antena que me é dado, como moderador, e pronto, eu penso que queremos agradecer, foi excelente, os conceitos, sobretudo sobre a criação de rainhas, referi-lhe muitos núcleos de fecundação, também foi bom para os apicultores que também estão familiarizados com essas técnicas de criação de rainhas, o modelo dos núcleos de fecundação, não é? E ele referia ali uma coisa muito importante, em apicultura temos que ter sempre o sentido de economia do material, produzir o máximo a baixos custos, não é? E, portanto, existem estratégias. Evidentemente, se separarem ali os núcleos têm que ter uma dimensão mínima, porque também, para uma rainha fecundar, precisa ter um mínimo de abelhas dentro da caixa, não é? Para que depois, quando ela volta da fecundação, ter condições ideais de temperatura, para que até o próprio sêmen, não é? Possa subir para a espermateca. Então, são pequenos pormenores, por isso eu estou só referindo a esse aspecto, porque é que são núcleos pequeninos e não caixas maiores. Não é só o aspecto económico, mas também tem a ver com o mínimo de dimensão, o número de abelhas, são 5.000, é meio quilo de abelhas, não é? De modo que, e ele mostrou-nos de facto essas imagens, que foi um privilégio
termos observado. De maneira que estou muito agradecido e muito obrigado.